Eu falei que o assunto é importante porque a gente vai falar de crianças superdotadas. Crianças superdotadas são aquelas crianças inteligentes que possuem capacidade de aprender muito acima do comum. Muito acima do comum para a idade delas, né? Elas conseguem aprender sozinhas, de maneira muito rápida, com menos explicações. E elas não apresentam apenas habilidade na disciplina da escola, elas podem também ter habilidades nas atividades que envolvem criatividade, arte, esporte. Hoje a gente vai conversar com a Mariana Casagrande, que é neuropsicopedagoga, especialista em crianças e adolescentes. E ela vai nos explicar como identificar se a sua criança é superdotada e que medidas tomar para que ela não tenha problemas em se relacionar com outras crianças. A gente quer vê-las felizes, né? Então, recebo a nossa convidada com muita alegria, muita gratidão. Obrigada por ter vindo aqui. Eu agradeço Ter por atendido ao pedido da nossa produção. Muito obrigada. E vamos lá, porque queremos aprender, né? A gente sempre fica achando, acabei de mostrar meu neto ali, a gente sempre fica achando que, ai, o nosso é tão inteligente, né? Tem umas que ficam pensando assim, ele deve ser superdotado. Mas existem características que definem uma criança superdotada. Isso mesmo, Cláudia. Primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Se agradecer. É um tema muito importante, porque assim, como você estava lá babando no seu netinho lindo, já tinha visto a foto dele, se preocupar com o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos netos, é algo hoje em dia que acaba ocupando um grande tempo, né, dos familiares, dos professores, dos que trabalham com educação também. As crianças que têm dificuldade para aprender, aquelas que vão para a escola, tá todo mundo sendo alfabetizado e ela ainda não, acaba ficando mais visível para a sociedade e mais fácil dessas famílias buscarem ajuda, irem no seu pediatra, no neuropediatra, para ver se a criança não tem algum transtorno de aprendizagem, algum transtorno do espectro autista, alguma dificuldade. Porém, nós temos na sociedade uma gama de crianças que é o contrário. Ao invés de ter dificuldade, elas têm uma facilidade cognitiva muito maior para aprender do que o normal da faixa etária que ela se encontra. Hoje no Brasil, pelo último censo escolar, fala que nós temos 24 mil crianças, que foi o censo de 2020, 24 mil crianças com altas habilidades e superdotação. Nós que trabalhamos com isso sabemos que o número é muito maior, porque hoje ainda não conseguimos identificar e para onde levo? O que eu faço? É comum os pais acharem sempre que o filho é mais inteligente. Também sou mãe, mas essas crianças são extraordinárias. Então, o que é observado? Uma facilidade grande para aprender, ler, escrever, às vezes para aprender um outro idioma, para tocar um instrumento, desde muito pequenininho. Então, nós temos relatos, por exemplo, eu tenho na minha clínica, criança de 5 anos que já fala 6 idiomas. Um deles, inclusive, o mandarim, que é um idioma difícil. Criança de 2 aninhos que sai pela rua e, de repente, está lendo as placas. E os pais falam, o que é isso? Lembrando que a superdotação, Cláudia, ela não é resultado de uma superestimulação. Não dá para a família pegar essa criança e produzir dentro de casa um mini gênio. Essas crianças nascem com uma condição neurológica acima do normal para aquela idade. E nem sempre a superdotação, ela é a acadêmica. A acadêmica é aquela criança que aprende o conteúdo escolar mais rapidamente. Então, eu tenho, por exemplo, crianças com 4 anos, 5 anos, fazendo fração, equação, conteúdo de 5º, 6º ano. Isso é um tipo de altas habilidades. A criança pode ter uma alta habilidade, por exemplo, na área musical. São esses gêniozinhos que, às vezes, pequenos, já tocam 4, 5 instrumentos de cabeça. É lindo, é lindo. Porém, nós também temos que passar para o pessoal que está nos ouvindo, Cláudia, a preocupação. Nem tudo é belo dentro desse cenário. Nem tudo é só festa, nem tudo é só coisas boas. Crianças com altas habilidades têm grande sofrimento escolar.
eles são poucos compreendidos dentro da escola. Muitas vezes eles sofrem com grande grau de ansiedade, alguns chegam até a depressão, pânico, toque. Por quê? Porque vai para a escola, imagine, tá todo mundo aprendendo o A, o B, o C, e ela já sabe ler e escrever tudo. Então, isso gera um mal-estar dentro dela quando a escola não está preparada para lidar com isso, além de gerar também muitos problemas de frustração. São crianças que têm baixa tolerância à frustração. Então, quem está nos ouvindo, que tem uma criança em casa, aprende super bem, aprende rápido, tem dificuldade em lidar com frustrações, tem crises quando tem frustrações, tem sensibilidade, são crianças muito sensíveis, são crianças rígidas naquilo que gosta, naquilo que quer, mas tudo, pessoal, ao extremo, não o normal de criança. É um sinal de alerta para uma possível altas habilidades de superdotação. A gente consegue ver isso em imagem cerebral, através de uma ressonância, não? Não, os exames são feitos através de testes da neuropsicologia. Então, hoje nós já temos no Brasil testes para avaliar a capacidade cognitiva, o QI da pessoa. E hoje, olha que beleza, Cláudia, a gente já tem teste padronizado, que tem comprovação científica, para aplicar em crianças a partir de 2 anos e meio. Que bom, né? Porque aí dá para conduzir essa criança de forma melhor. Principalmente no seu emocional. Pode acontecer uma criança com uma habilidade em matemática, mas não em português? Sim, isso é comum. Processamos as habilidades em áreas diferentes do cérebro. Então, é muito comum. O raro é a criança que consegue ter essa alta habilidade em todas as áreas. Não que não tenha, mas é bem raro. Normalmente a criança se sobressai na área da linguagem, na matemática tem um rendimento mediano, normal. Ou se sobressai em matemática, ou se sobressai, que você falou da criatividade no seu livro, são crianças extremamente criativas. Então, rapidamente eles desmontam o micro-ondas da casa, acham de tal defeito e liga de novo, desmonta carro junto com os pais, isso desde uma pequena idade e muitas vezes sem ter aprendido aquilo de forma profunda. Quem tem altas habilidades, Cláudia, tanto criança, adolescente, adulto, trabalha por hiperfoco. Então, se está num hiperfoco, que é o quê? O interesse. Então, por exemplo, a criança está num hiperfoco de dinossauro. Ela vai saber tudo. Vai saber a era, os nomes científicos, com muita facilidade ela vai aprender tudo. Ela está num hiperfoco de mecânica, de mexer com carro, com eletrônica, com aparelhos eletrônicos. Também muito rapidamente ela vai adquirir um conhecimento extraordinário. Mas retomando, o estado emocional, afetivo e social dessas crianças são extremamente comprometidos. Então, não é tão belo assim viver esse mundo. Os pais precisam identificar essas crianças. E aí a gente consegue ajuda onde? Na psicoterapia? Na psicologia, existe uma área da psicologia que se chama neuropsicologia. É a área que aplica os testes. Um deles é o teste de QI, tá? Um QI normal, de uma pessoa mediana, é considerado no Brasil entre QI 90 e 110. Crianças de altas habilidades têm QI acima de 120, superdotação acima de 130, genialidade acima de 140. Aí existem diferentes autores dentro da neurociência que pode, às vezes, modificar a nomenclatura. Perfeito. Mas a partir de QI 120 já é um sinal de alerta. Normalmente essas crianças, ou que até agora a história mostrou, elas transformam-se em gênios na vida adulta? Como elas ficam? Cláudia, o que elas vão ser no futuro depende do que os pais, a escola está fazendo com eles hoje, na infância. Nós temos todos os extremos dentro da nossa pesquisa. Nós temos crianças superdotadas que se tornam adultos dentro da sua profissão extraordinários, que eu brinco lá na clínica, eu falo, são os que vão descobrir a cura da doença, né, cura do coronavírus, o problema de engenharia do trânsito dos países de primeiro mundo.
ou ele pode se tornar um depressivo, uma pessoa que fica trancada dentro do quarto, né? Eu atendi há pouco tempo um rapaz com QI 145, espetacular de inteligência, que está há 5 anos dentro do quarto jogando videogame, sem fazer uma faculdade, sem fazer absolutamente nada. Então, o futuro dessas pessoas depende de como esse estado emocional, afetivo, vai ser trabalhado na infância. Por isso que as famílias que percebem esses sinais nos seus filhos, busquem ajuda o quanto antes, porque é isso que vai fazer o futuro deles serem mais saudável psiquicamente. Perfeito. Vamos lá, as perguntas que já foram enviadas pelo nosso Instagram, vou colocar na tela aqui. E, gente, esse é um assunto tão sério. Aliás, compartilha com as pessoas que você conhece. Às vezes você conhece alguém que tem um filho que parece que é superdotado, né? Existe algum teste para saber se alguns dos meus filhos é superdotado? Sim, existe sim. O teste pode ser aplicado em crianças a partir de 2 anos e meio, tá? Lembrando que o teste de QI é um dos itens. Tem que ser avaliado todas as aptidões cognitivas, todas as habilidades e competências, além de todo o estado emocional e psíquico dessa criança. Então, é uma avaliação bem completa. Na neuropsicóloga. Neuropsicóloga, e muitas vezes nós precisamos avaliar essa criança com uma equipe multidisciplinar. Aí entra junto com a neuropsicóloga a psicopedagoga, a fono, a terapeuta ocupacional, neuropediatra e várias outras especialidades. Quando é necessário agregar uma equipe completa, tá? Principalmente quando a criança tem características de ter como comorbidade, que são 2 transtornos associados, por exemplo, o espectro autista, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É muito comum as crianças terem as 2 coisas juntas. Então, se é aquela criança, por exemplo, TDAH, agitada, impulsiva, desatenta, mas ela está ali viajando na sala e só tira 10 em tudo. Então, ela pode ter o que nós chamamos na literatura de dupla excepcionalidade, TDAH junto com altas habilidades. Assim como existe os autistas, transtorno do espectro autista, com QI superior. Gente, é tão importante ter esse olhar, porque a gente no passado rotulava as crianças, né? É assim, não presta atenção porque ele aprende fácil, só atrapalha os outros, ia para a coordenação e tomava advertência. E não é isso, né? Tem que ter um olhar e um tratamento diferenciado. A Lívia diz, meu neto tem 7 anos e já sabe fazer cálculos muito avançados e de cabeça, mas ao mesmo tempo tem dificuldade de relacionamento. Ele é superdotado? Isso é uma característica. Lógico que só uma avaliação vai poder dizer se o neto dela realmente é. Mas se ele tem uma facilidade, a sugestão que eu dou para essa nossa telespectadora é conversar com a equipe escolar. E perguntar se esse nível de aprendizagem dele da matemática realmente está destoando muito, está muito à frente daquilo que está sendo ensinado. Se realmente destoar, sim, busque ajuda de avaliação. Agora, dificuldade de relacionamento, seja devido ao espectro autista, seja uma criança somente tímida, seja uma criança de altas habilidades, tem que buscar ajuda terapêutica. Dificuldade de relacionamento não dá, independente da causa, para deixar ir levando, ir passando. O número de crianças com ansiedade e depressão, principalmente depois da pandemia, é algo assustador. É algo nunca imaginado por nós terapeutas. Então, tá com dificuldade de socializar? Não vai empurrando, principalmente pela idade, para não chegar aonde? Na pré-adolescência ou na adolescência, onde eles já têm uma tendência a se fechar. E aí, se chega lá dessa forma, a chance de desenvolver um transtorno psíquico é muito maior. Então, independente da causa, busque ajuda.
Olha, doutora Mariana, eu amei o nosso papo, mas eu tô triste porque acabou rápido. E eu quero te convidar para voltar, porque eu acho que é importante. E eu penso que para falar desses superdotados, para falar de dificuldade de relacionamento, para falar um pouquinho sobre essas dificuldades que os pais têm em lidar com os filhos, e a gente acaba, muitas vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas eu acho que na maioria das vezes a gente acaba repetindo o padrão dos nossos pais. Com certeza. E os nossos pais, eles viviam em outra época, eles tinham muito menos informação que a gente. Sim, com Então, hoje, é nossa obrigação, pelo tanto de informação que a gente tem, ter um olhar diferenciado, né? E ter um cuidado todo especial com os nossos filhos. Presta atenção, tá bom? Você não é a sua mãe, você não é o seu pai. Você pode ser o pai ou a mãe que você quiser. É isso mesmo. Muito obrigada. Foi muito bom te receber. Prazer. Prazer também. Eu vou passar aqui, olha, para vocês, Clínica Casagrande 2. Entra no Instagram da doutora Mariana Casagrande. O telefone é o 11 99735 9055, 11 99735 9055 e o site clinicacasagrande.com. Muito obrigada e até a próxima. Deus abençoe. Amei nosso papo.